E a Defensoria Pública acaba sendo a última esperança de quem precisa de algum atendimento médico, cirurgia ou medicamento. Após percorrer hospitais e órgãos de saúde, sem obter resultado, o cidadão procura garantir juridicamente o seu direito à saúde. E com mais informações sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Camila Piacente. Camila, o defensor que está junto com você, ele sabe dizer quantos casos foram solucionados através do órgão? Geralmente, as liminares, elas são cumpridas? Boa tarde. Boa tarde, Evânia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Jornal do Meio-Dia. Na verdade, o ano passado foram cerca de 1.800 atendimentos. Agora, o número exato de quantos aí tiveram um bom retorno, nós não temos agora exatamente para passar. Mas o que acontece, como até o defensor aqui colocou, vou pedir até para o Valdeir poder abrir e mostrar que ele está aqui ao nosso lado, ele que é o defensor Carlos Gomes Brandão, e o que ele estava me explicando é até engraçado, chega a ser engraçado, apesar da situação ser bastante complicada. O governo acaba, assim, deferindo a maioria dos pedidos, só que aí, quando chega um pedido mais grave, que é o que deveria ser com maior urgência, acaba ficando para trás. Doutor, é exatamente isso que acontece. Por quê? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a Defensoria Pública, ao propor essas ações judiciais, a gente busca uma tutela antecipada liminarmente, é uma medida liminar, que determine que o poder público faça o cumprimento daquele caso de saúde que está sendo protelado ou que está sendo negado. O Judiciário geralmente concede essa liminar, determina a intimação do gestor público e o gestor, na maioria das vezes, acaba até cumprindo a decisão. No entanto, em alguns casos, principalmente em casos de extrema gravidade, onde o retardo ou o descumprimento dessa decisão judicial pode acarretar graves riscos para a saúde do paciente e, às vezes, até risco de óbito. Então, nessas situações, é muito mais difícil, fica muito mais complicado para o cidadão. E até o que a gente estava conversando antes, né, doutora? Acho que é importante a gente ressaltar também que tem o trabalho do Estado, da Defensoria principalmente, mas também esse trabalho está ligado aos médicos. Ali na hora de fazer um relatório, se de repente não especifica exatamente, porque os defensores não são médicos, então não conhecem as doenças, não é verdade? Então precisa que o médico coloque exatamente a gravidade, doutor? Olha, hoje nós temos enfrentado uma certa dificuldade na obtenção de medidas liminares, principalmente se elas não forem instruídas com documentação médica adequada. E nesse ponto, a ajuda dos médicos é muito importante. Eles precisam fazer relatórios adequados, específicos, onde ele vai informar principalmente o estado de saúde do paciente, a gravidade e o tratamento adequado para ele. Por quê? Porque não é só o defensor que não é médico, o juiz também não. Então, tomar uma decisão nessa área, sem saber se está prejudicando terceiras pessoas, somente com base em documento médico. Além disso, hoje existe, junto ao Judiciário, um núcleo de apoio técnico que foi criado aí pela Secretaria de Estado de Saúde, e esse núcleo acaba, por vezes, sendo ouvido pelo Judiciário, pelo juiz, e isso retarda, então, a prestação jurisdicional e a concessão de uma medida liminar. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando, acaba prejudicando a saúde do cidadão. Agora, até mesmo para finalizar, doutora, eu sei que é um assunto bastante polêmico, como a gente viu aí na matéria e tantas outras que nós já fizemos, afinal de contas é vida, não é verdade? Não pode esperar. Eu queria que o senhor colocasse aqui para a gente, o senhor que já há 7 anos trabalha nesse segmento da Defensoria ligado à saúde pública, o que pode ser feito para melhorar? Se os defensores estão trabalhando, se o governo até acaba concedendo aí as liminares, por que precisamos das liminares? Então, na verdade, eu sempre tenho dito que é uma questão de prioridades. O governo ele tem que investir mais em saúde, existe aí um discurso de que os recursos são escassos, todo mundo sabe disso. No entanto, eu, como defensor público, não consigo entender como é que um estado de Mato Grosso vai trazer para cá, vai ser uma sede da Copa do Mundo, investir milhões na construção da Arena Pantanal, por exemplo, e de algumas outras obras, e deixa de investir em saúde. Isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, é inconcebível. Se nós temos que ter prioridade, a saúde é prioridade, como mandamento constitucional. Então, eu penso que isso é questão de gestão e de definição de prioridades. Ok, obrigada pelas informações, doutor. Eu acredito que essa dúvida aqui do defensor público ao meu lado deve ser a sua que está assistindo também ao Jornal do Meio-Dia. Evânia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Camila, pelas informações. O direito à saúde está previsto na Constituição Federal, mas por que será que é tão difícil garanti-lo pelo poder público? E por que o setor privado está saturado? Qual seria a solução para resolver esse caos da saúde em Mato Grosso? E para falar sobre este assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a presidente da Comissão de Estudos de Direito Sanitário e Defesa do Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, Wilde da Graça Araújo Costa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, enquanto os gestores, os políticos fazem discurso, fazem promessas, a população que precisa do atendimento médico na saúde pública é exposta ao sofrimento e à humilhação. O Conselho Regional de Medicina cobra medidas mais enérgicas com os gestores. De que forma a OAB pode contribuir com isso? Nós já demos parte de contribuição no fórum que defende a saúde pública no Mato Grosso, inclusive junto ao CRM Mato Grosso, Associação Médica, Sindicato dos Médicos, Associação de Fisioterapeutas, CRP, Psicologia, mais de 14 instituições na área de saúde que solicitaram a OAB para denunciar o Estado de Mato Grosso, né, por violação do direitos humanos, já que viola direito à vida. Quando você não provê, o indivíduo vai a óbito ou tem sequelas em razão da falta de acesso a serviços de saúde, o Estado é responsável por aquela sequela e por aquele óbito. Portanto, através da Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB Mato Grosso, a doutora Beth, que é a presidente da comissão, ela fez uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa denúncia foi acatada e para ser agora avaliada. Então, desde o ano passado, Ou nós seja, estamos tentando... a nossa saúde é vergonha Internacional, sim. Então, e não há como resolver as questões só junto a ações judiciais, como bem disse o defensor público, porque nem todas as decisões judiciais são cumpridas. Houve um fórum para discutir a judicialização da saúde no Tribunal de Justiça o ano passado, trazido pelo Dr. Túlio, que é o coordenador do Fórum da Saúde do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente não afasta do judiciário o provimento pelo Estado do direito à saúde. A gente não afasta, só que as decisões não têm sido cumpridas, têm sido ineficazes. Então, a proposta que a Ordem tem levantado e vai buscar junto... Não cumpre e fica por isso mesmo. Que vai buscar junto aos deputados e senadores, e que já tramita no Senado, é um projeto de lei de responsabilidade sanitária. Por exemplo, a gente fala em responsabilidade fiscal, onde o gestor não pode gastar mais do que dispõe, mas a gente não tem esse projeto de responsabilidade social e sanitária. E é esse projeto que está tramitando no Senado para ser aprovado, ou seja, punir aquele mau gestor e aquele que não aplica os recursos de forma adequada. Um outro trabalho que é realizado pela comissão que a senhora preside é fazer com que o direito sanitário seja inserido nos cursos também da área, para os profissionais advogados. Isso ajudaria, por exemplo, nessa questão que o defensor levantou, das dificuldades nas liminares, de informações, e também até acabaria com a necessidade desse núcleo especializado que o Estado criou para atender as ações específicas de saúde? Esse núcleo, inclusive, foi um núcleo previsto pelo próprio CNJ, de trabalhar médicos e farmacêuticos, principalmente, aliado para dar suporte à decisão judicial, né? Então, mas só que esse núcleo foi montado com o próprio Estado, com os próprios servidores do Estado, que vai dar o suporte para a decisão judicial que está sendo acionado contra ele. Ou seja, né? A decisão vai ser bastante conveniente ao gestor. Então, existem dentro do Ministério da Saúde uma forma de decidir que o juiz pode se apropriar dela, que são os protocolos que estão previstos para cada tipo de agravo ou doença, né? Esses protocolos são disponíveis, inclusive, na internet pelo Ministério da Saúde. Esteve aqui pessoas da Secretaria de Ciência e Tecnologia para discutir com os juízes isso, onde eles podem acessar a informação na hora de decidir. Diz o defensor que o núcleo, na verdade, acaba atrasando a decisão do juiz e trazendo prejuízo ao usuário do sistema, né? Então, há uma proposta de se criar um núcleo que fosse mais ampliado, isento, e que fosse composto, inclusive, pelas instituições como o CRM, pudesse indicar o seu orientador científico dentro do conselho, o CRF, o seu assessor científico, que existe isso dentro, as comissões científicas dentro dos conselhos de classe.
Presidente, a gente estava falando aqui em punir os gestores, ou os incompetentes, ou irresponsáveis, ou que desviam o dinheiro público. Mas vamos pegar aí um caso concreto. Agora há pouco nós acabamos de assistir aí a reportagem que mostrou o que deveria ser o Hospital Central de Cuiabá, que não passa de um esqueleto de concreto, um monstrengo. Alguém tem culpa por isso. E por que é tão difícil punir? Mas o Ministério Público Federal fez uma ação contra os gestores nesses últimos 20 anos e responsabilizou a todos pelo não término da obra. E aconteceu o quê? E isso corre na Justiça Federal, porque grande parte dos recursos utilizados nesse hospital são recursos vindos do Ministério da Saúde. Então, portanto, cabe ao Ministério Público Federal, ele ajuizou a ação contra a gestão. Agora, a Justiça leva um tempo para realizar os seus julgamentos. É mais lento esse julgamento, em razão dos recursos, né? Em razão dos entraves burocráticos. Por enquanto, o jeito é esperar.